Olá, bom dia! No AgroBand de hoje, um alerta. Pelo menos 8 casos de raiva em animais foram confirmados na zona rural do Vale dos Sinos. A doença é transmitida por morcegos que atacam bovinos na região. Cães e gatos também são vacinados para controlar o surto. Os desafios da produção. Chuva em excesso prejudica produtores de trigo no estado. A quebra da safra pode chegar a quase 50%. E se o presente do trigo está em baixa, vamos saber como será o futuro das lavouras de verão, milho e soja. E ainda, no estúdio, o presidente da primeira entidade visitada pelo governador eleito nos traz um balanço de 2014 e projeções para o próximo ano. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está no ar. Enquanto parte do Brasil enfrenta os problemas da seca, aqui no estado é o excesso de chuvas que prejudica as lavouras de trigo, principal cultivo de inverno. A quebra da safra pode chegar a quase 50%. O clima quente e úmido desde outubro criou um ambiente favorável para a proliferação de fungos e as micotoxinas já começam a aparecer em testes de laboratório. Se a incidência for muito alta, compradores acabam devolvendo as cargas porque a substância pode provocar náusea e vômito em humanos e animais. Produtores e compradores, também armazenadores, estão monitorando os grãos colhidos para ver se ficam enquadrados nos limites toleráveis pela legislação brasileira. Os produtores gaúchos estão passando por dificuldades em virtude das condições climáticas, conforme mostra o repórter Felipe Peixoto. A colheita do trigo está terminando nesta lavoura do norte gaúcho. O resultado decepciona, queda de 80% na produção. Com certeza é uma decepção muito grande, porque o investimento é feito no geral, o completo, né? E aí quando a gente colhe com uma qualidade baixa, a gente não tem preço e também se reduz bastante a produtividade. Culpa das chuvas e do inverno de pouco frio que prejudicaram o desenvolvimento dos grãos. É um trigo que a gente planta com o intuito de produzir pão, mas devido a essa má qualidade, dificilmente vai poder ser utilizado para isso. Vai ser utilizado então principalmente para consumo de animais, utilização para fazer ração. Em 2013, o Rio Grande do Sul produziu 1/3 do trigo consumido no Brasil. Foram 3 milhões e 300 mil toneladas, num total de quase 2 bilhões de reais, segundo a Federação da Agricultura do Estado. Mas neste ano, a colheita deve cair quase pela metade. Com o clima desfavorável, as plantações foram atacadas por doenças. Em função dessa situação de clima, alta umidade, baixa insolação, temperaturas mais elevadas, isso é um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Então nós tivemos, nesse período, principalmente na fase reprodutiva do trigo, um complexo muito grande de moléstias. E não só doenças fúngicas, nós tivemos também bacteriose aqui no Rio Grande do Sul. E isso praticamente destruiu toda a área foliar da lavoura. Para compensar a queda na produção do trigo, o Brasil será obrigado a aumentar a importação do cereal de outros países, como a Argentina, que é um dos principais fornecedores. A busca por mais trigo importado pode encarecer produtos como pão e farinha, mas os preços dependem do mercado internacional. Nós estamos num mercado que não sofreu grandes perturbações, a não ser o estado do Rio Grande do Sul. Então, existem limitantes externos que não vão permitir que suba demais. Ou seja, eu continuo com uma safra no Mercosul com excedente. Não acredito que nós cheguemos nos preços de trigo e, possivelmente, preços de farinha que nós tivemos no ano passado, que foram preços fora da curva, fora do histórico de preços. Nós tivemos muitos problemas o ano passado com o Paraná, com o Paraguai, com a Argentina, que nós não estamos tendo esse ano. Então, não há por que o preço voltar a ser o preço do meio de 2014.
Apesar dos problemas climáticos, como as chuvas no sul e a seca no sudeste e nordeste, o Brasil mantém a previsão de safra recorde de grãos este ano, segundo dados divulgados nesta semana pelo IBGE. Devem ser colhidos quase 200 milhões de toneladas. A principal responsável pelo otimismo é a soja, que representa quase metade das plantações do país. A crise na triticultura gaúcha foi debatida nesta semana na sede da Farsul, em Porto Alegre. A reunião organizada pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara, deputado Luiz Carlos Reis, discutiu os prejuízos da atual safra de trigo, dificuldades de comercialização e queda na qualidade do cereal. Entidades representativas dos produtores, com apoio de parlamentares, vão pedir prorrogação no pagamento do financiamento de custeio da safra de trigo. O pedido será encaminhado ao Ministério da Agricultura na próxima semana. O valor supera R$1 bilhão a ser pago em 4 parcelas, com a primeira vencendo em janeiro de 2015. Ainda está sendo levantado pelas entidades o passivo que não será coberto pelo seguro público, Proagro e privado. Para este saldo, será solicitado prazo de 5 anos para pagamento. Dados atualizados pela Emater informam que 72% da safra foram colhidos e a perda varia de 30% a 60%, dependendo da região. 12.900 comunicados de perdas já foram encaminhados à Emater. O Sinditrigo se comprometeu a comprar somente o produto com qualidade para uso nas indústrias e panificadoras. E já que o tempo é um fator determinante, vamos agora saber o que tem para nos dizer Cláudio Andrade. Cláudio, qual a previsão para a semana que começa? Olá, Lizemar e telespectadores do Agroband. A segunda quinzena de novembro vai começar com sol na maioria das regiões do estado. O que vai chamar a atenção serão as temperaturas mais baixas no início do dia e mais altas durante a tarde. A umidade relativa do ar deve ficar mais baixa nos primeiros dias da semana. No centro do estado, as temperaturas ficam entre 17 e 29 graus em Santa Maria. Na metade sul, também teremos tempo seco com temperaturas agradáveis. E na metade norte, o sol também predomina, mas os termômetros sobem mais durante a tarde. E se a situação está complicada para os produtores de trigo, o que esperar das lavouras de soja e milho? Conosco aqui no estúdio, Dirceu Gassen, que representou o Conselho Científico para a Agricultura Sustentável no Fórum sobre o Futuro do Milho e da Soja na cidade de Frankfurt, na Alemanha, em 30 e 31 de outubro. O evento reuniu pesquisadores de vários países. O que a gente pode projetar? Bom dia. Sim, a soja e o milho e o Brasil têm uma importância cada vez maior no fornecimento de alimentos para a humanidade, né? Não é só, nós não estamos mais produzindo soja hoje para o Brasil, só para o consumidor brasileiro, mas sim para o hemisfério norte, que cada vez necessita de mais alimentos. E a gente pode afirmar algumas coisas que estão nas estatísticas e se pode buscar em números. 91% da população mundial está no hemisfério norte, 9% no hemisfério sul. Isso quer dizer que o Brasil, a Argentina ou a América do Sul está se preparando, se posicionando como um fornecedor de alimentos para a Ásia ou para a Europa. Então, nós temos algumas coisas extremamente importantes quando se fala de clima, se fala das condições econômicas, da infraestrutura, de logística, né? Quando se fala em clima e em exportação de grãos, é muito importante lembrar que o Brasil é o país da chuva no mundo. O Brasil, quando exporta 1 tonelada de soja, para cada quilograma de grãos a planta ou o agricultor, ele precisa trabalhar, armazenar no solo e metabolizar através da planta 1.000 litros de água. 1 quilo de soja, 1.000 litros de água. 3 toneladas de soja significa dizer que o agricultor teve a habilidade de manusear, de manejar, de absorver no solo e passar pela planta 3 milhões de litros de água. Então, quando estamos exportando grãos, ou quando a China está importando, a Europa está importando grãos, ela não está importando só o volume de grão, mas uma habilidade de um país, de uma região, de transformar sol, energia solar, nutrientes, manejo, conhecimento e água num produto. Então, esse é o ponto extremamente importante do valor do Brasil hoje em termos de produção de alimento no mundo. Com base nessa estatística, nós vamos alimentar o hemisfério norte.
E nós, eu quero dizer, os gaúchos também, enquanto produtores de soja e de milho. Como é que nós nos posicionamos nesse cenário? O gaúcho no Brasil, e vamos dizer assim, o gaúcho na América do Sul, né? O uruguaio, o argentino e o brasileiro do Sul, eles têm realmente essa característica de garra, de inovação, de coragem de mudar, né? De ir para o Mato Grosso, de iniciar novos empreendimentos, e nós temos aí uma genética que é europeia, que veio daqueles que tiveram coragem de vir da Europa para a América do Sul também. Então nós continuamos nessa... E sim, o Brasil tem uma missão muito importante e tem uma expectativa que o mundo todo hoje cria sobre a agricultura brasileira, de desenvolver a produção de boas práticas agrícolas, de crescer em termos de produção. A expectativa para o Brasil em 10 anos é produzir 40% mais alimento do que produzia. Vai aumentar 4% ao ano. A Europa, em 10 anos, tem a expectativa de aumentar 4% em 10 anos. Nós, no sul do Brasil, temos uma expectativa de 4% ao ano. Estados Unidos tem uma expectativa de produzir 25%, ou melhor, 15% a mais em 10 anos. A China, a Rússia, a Ásia, né, tem uma expectativa de aumentar aí próximo a 25%. Então, a grande expectativa a nível mundial é o Brasil, sim. E aí tem vários aspectos, né? De recursos humanos, de tecnologia, de conhecimento, de infraestrutura, de logística. Isso entrou na discussão, a logística, a infraestrutura, não só a terra mais, essa condição de produzir. A terra não é mais o fator limitante. A capacidade de usar a terra, o conhecimento aplicado por hectare e a estruturação, a organização, se posicionar como negócio na cadeia de produção é o que faz a diferença. Então a agricultura hoje é um negócio de pessoas, pessoas com conhecimento, com atitude de fazer melhor. E aí, Lizimara, o Rio Grande do Sul tem uns dados muito interessantes levantados pelas faculdades de agronomia. Em 2000 nós tínhamos 7 faculdades de agronomia, com dificuldades de ter as salas cheias ou de completar os grupos, né? Chegamos a ter grupos formados na URGS e em Passo Fundo com 10 alunos e menos de 10 alunos numa turma. Em 2014, estamos com 22 faculdades de agronomia, com turmas cheias e uma grande demanda pela formação em agronomia. Talvez o sul do Brasil, com mais destaque, o Brasil, vamos dizer assim, tem essa característica diferenciada da Europa, da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e da Austrália, de fazer a sucessão. Lá eles não estão conseguindo fazer a sucessão. O agricultor nesses países tradicionais, desenvolvidos de agricultura, estão envelhecendo um ano todo ano. Isso quer dizer o quê? O jovem não está entrando e o agricultor continua na atividade. Nós temos jovens na agricultura, jovens com uma forma nova de se comunicar, de se informar, de desenvolver a agricultura, que exige todo um processo diferente de fazer negócios, de cooperação, de trabalhar em conjunto, de se preparar para um negócio mundial. Sim, acredito muito no Brasil e eu diria o Brasil tem uma missão muito importante e se discutiu nesse evento, nessa reunião, né? E uma das perguntas feitas foi como nós, e no caso eu representando o Brasil, como você se sente sendo um brasileiro produtor de alimento? E eu diria o seguinte, com muita clareza, o orgulho, a satisfação de estar alimentando alguém em qualquer parte do mundo hoje. Então, de manhã cedo, quando alguém toma café, pão, frutas, verduras, leite, sucos, sem dúvida nenhuma, ele deveria lembrar de alguém que está fazendo um esforço no campo, transformando água em alimento, nutrientes, né? Manejando recursos naturais de uma forma cada vez mais responsável, e o Brasil assume uma liderança fundamental e importante em plantio direto. E pós-plantio direto, a eficiência de produzir 2 safras por ano, é o caso do milho, né? Sobre soja, na mesma área, aumentando a produção. Então, o orgulho realmente de ser agricultor no Brasil e produzir alimentos para consumidores em qualquer parte do mundo. É o mesmo orgulho que nós aqui do AgroBand temos em mostrar tudo isso a cada semana. Obrigada ao Dirceu Gassi, que nos representou nesse encontro internacional lá na Alemanha, e trouxe aqui as informações sobre como nós estamos posicionados no mercado mundial de alimentos. Um alerta: já foram confirmados 139 focos de raiva bovina no estado de janeiro até agora. Quais as recomendações aos produtores é o que nós vamos ver logo depois do intervalo.